nosso Pai Celestial, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos nesta casa de oração e por podermos agora compartilhar da tua palavra e pedirmos, ó Espírito Santo, que o Senhor que traz revelação, que o Senhor que traz direção, consolo, convencimento, que o Senhor possa agir agora graciosamente sobre a nossa vida, sobre cada um dos teus filhos, que todos possam ser fortalecidos na fé pela pregação da tua palavra. Por isso me ofereço como vaso do Senhor, para que o nome do Senhor seja engrandecido e a tua palavra instruída, e os teus filhos se alimentem desta graça poderosa, deste pão vivo que desce do céu, e sejam todos fortalecidos. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Na autoridade que o Senhor me confere, eu repreendo todo o espírito de perturbação, todo o devaneio do pensamento, toda a hoste espiritual da maldade está expulsa desse lugar, todo cansaço está repreendido em nome de Jesus, e todos atentos para a tua palavra, Pai. Assim eu oro, te peço e agradeço no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Digam todos, graças a Deus. Fala, Deus, fala comigo. Aleluia, Deus fala. Glória a Deus. Vigilância e oração não é uma sugestão de Jesus. Vigilância e oração não é uma sugestão de Jesus. São instruções que Jesus deu aos seus discípulos. Nós precisamos alinhar os nossos pensamentos quando nós pensamos de vir à casa de Deus. Quando nós vimos para a casa de Deus, temos que vir entendendo o seguinte: eu vou aprender as coisas de Deus. O Espírito de Deus pode falar comigo hoje. Eu desejo ouvir a instrução de Deus. E além do mais de ouvir, Senhor, eu quero aprender a aplicar na minha vida a instrução do Senhor. Entendermos que quando nós vamos buscar conhecimentos naturais ou seculares, nós vamos para as escolas, vamos para faculdades, vamos para cursos, e lá nós buscamos o conhecimento, não é? Natural, cotidiano, que nós precisamos muitas vezes para investir no nosso trabalho, no nosso conhecimento, no avanço da nossa cultura. Mas quando vimos para a casa de Deus, temos que ter essa consciência: eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero oferecer a Deus a minha adoração. Eu estou indo para um lugar de cultuar aquele que é o Criador da minha vida. E termos essa definição dentro do nosso coração, para não ficarmos confundidos. Eu fui à igreja hoje, mas a palavra que o pastor pregou é uma palavra que eu já ouvi. No meu caso, que faz 50 anos que estou na igreja, já ouvi centenas de vezes a leitura e a pregação destes textos da palavra de Deus. Isso não vir contra a minha fé, mas vir para me fortalecer. Porque quanto mais eu me alimentar da palavra de Deus, mais fortalecido eu estarei na fé. Então não deixe que o espírito humano bloqueie o Espírito Santo que deve estar morando dentro de você. Porque a palavra de Deus diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus habita num templo feito pelas mãos dele. E eu e você somos obra das mãos deste Deus. Você é obra de Deus, e Deus habita dentro de você. Nós podemos sair daqui e ir lá para o terreno da igreja, onde não tem cobertura nenhuma, invocarmos o nome do Senhor, Ele vai estar lá conosco. Ele habita dentro de nós. Por isso os ensinamentos que vamos buscar, que é do nosso Deus, ele tem que trazer relevância e fortalecimento para o nosso espírito, direção para a nossa vida, para nós podermos raciocinar as questões espirituais, para não ficarmos letárgicos e nem duvidarmos. Porque hoje estamos vivendo um tempo de muita confusão no meio religioso, assim posso dizer, no meio evangélico. As pessoas vão para a igreja,
muitas vezes para buscar uma mensagem que levanta a sua autoestima, que diz que você é um vencedor, apenas coisas que vêm trazer atividades à sua emoção. Porém, a palavra de Deus quer que nós entendamos que a vontade de Deus é que nós recebamos as suas instruções e aplicamos o nosso coração. Está escrito, não é? Porque não basta ser ouvinte, mas sim praticantes da palavra. É isto que Deus espera de nós. Por isso, então, eu quero compartilhar com vocês, dentro dessa diligência de Jesus, vigilância e oração. Jesus, quando estava ali no Getsemane, no momento de angústia, de sofrimento, aonde ele suou gotas de sangue, devido à opressão, à pressão que estava dentro de si, emocional, e que ele clamava ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, Pai, faça a tua vontade, não a minha. E Jesus chama os seus discípulos para ir e orar com ele. Mas quando Jesus volta, eles estavam dormindo. Mas nós precisamos entender que Jesus deu a eles essa instrução: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Vigiar e orar para que você não seja tentado. É fácil querer resistir à tentação, difícil mesmo é conseguir vencê-la. É fácil querer resistir. Não, eu resisto, eu posso. Você está vendo uma situação de perigo, de pecado, mas você auto se convence que você tem capacidade para vencer isso. É isso que o Espírito Santo quer chamar a vossa atenção nesta noite. Jesus fala para a gente fugir até da aparência do mal. Quanto mais chegar perto, quanto mais querer tomar partido e saber o porquê. Por isso nós temos que estar vigilantes, olhando. Definição de vigilância é atividade de monitoramento e acompanhamento do comportamento de atividades e de pessoas. Nós temos que estar monitorando, olhando em nossa frente, ao nosso redor, termos uma visão esclarecida do que possa vir a acontecer. Por isso Jesus disse: vigilância é necessário. Vigilância custa caro. Não é verdade? A pessoa só precisa fazer vigilância. Então tem que pagar pela vigilância. Por que será que o Senhor está falando para nós vigiarmos? Porque contém dentro de cada um de nós um tesouro que não se encontra no mundo. Você não entendeu? Dentro de cada um de nós existe um tesouro que não está no mundo, está dentro de nós. Jesus Cristo está dentro de nós. O maior tesouro que nós podemos ter, o bem maior para a nossa vida. Isso garante a nossa eternidade. A vigilância é algo muito importante. A vigilância é a percepção do que pode acontecer. Você tem que estar vigiando. O que está acontecendo, né? Alguém passou, olhou para você, quem sabe o sexo oposto. Você nunca viu aquilo acontecer. Não queira saber. Fique longe. Vigia. Fique distante. Tenha a percepção. Porque o inimigo, ele é sutil e ele é enganador. Ele nunca vai apresentar para nós algo que possa de primeira mão nos amedrontar, nos entristecer, né? Ou causar alguma coisa de ruim em nós. Não. Quando o inimigo propõe alguma coisa,
ele nos atrai. Ele vai pôr um atrativo. Ele vai pôr um prato que você vai falar: nossa, essa é uma delícia. Isso aqui é a melhor coisa que pode existir. Mas quando você provar daquilo, pode ser envenenado, como Eva foi. E Satanás não muda, as estratégias são as mesmas. Nós que precisamos estar vigiando, para nós não nos envenenarmos. Por isso, o Senhor está falando vigilância. Perceba o que pode acontecer. Vigilância também é a atenção sobre os perigos que nos cercam. Vigilância. Vigiai. Há perigos que nos cercam. E nós temos que entender. Perigo de várias maneiras. Perigos espirituais, perigos naturais, propostas indecorosas, aquilo que não é plano de Deus, aquilo que vem que parece que vai ser um motivo de bênção para nós, mas nós temos a convicção que se fizermos isso, ninguém vai ver, o patrão não vai saber, uma empresa não vai saber, ninguém vai saber, mas Deus sabe. Então muito cuidado, vigia quando as propostas vêm. A gente até canta um louvor, fala, todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, me chama. Vigilância. Cuidado. Nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. E nós temos que entender isso. Quando parece que ninguém viu, alguém já sabe. Aconteceu isso com Moisés. Moisés foi criado dentro do palácio. E pela sua própria mãe, como sua babá. E ela instruiu ele, dizendo: tu é o meu filho, tu é um israelita. E os egípcios nos fizeram escravos. E Moisés cresceu com aquilo dentro dele. Quando Moisés, já com 40 anos, sai do palácio e vai dar um passeio, dar um giro no Egito, ele viu um egípcio brigando com um israelita. O que Moisés fez? Matou o egípcio, enterrou o cara na areia. Falou: estou tranquilo, porque ninguém viu. No outro dia lá estava Moisés, onde estava dois brigando também, e ele chegou e falou: deixem disso, meus irmãos. E um deles disse: por quê? Você vai fazer com nós também o que você fez com o egípcio ontem? Ele achava que ninguém tinha visto. E olha que naquele tempo não tinha câmera. Não tinha, né? Essas coisas todas, essas parafernálias que tem hoje. E alguém viu, que ele achou que não viu. Dificilmente o pecado será encoberto, porque o Senhor fala que vai trazer tudo às claras. Por isso nós temos que vigiar, temos que estar atento àquilo que nos cercam, aquilo que nós podemos fazer que pode amarrar a nossa vida ou trazer prejuízo para nossa própria casa. Então atente para a voz de Jesus. Não é uma sugestão vigiar, não, é uma instrução. Jesus está falando: vigia. Vigia, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. A carne é pecaminosa, a carne tem desejo, a carne combate contra o espírito dioturnamente. Se nós soltarmos os nossos pensamentos carnais, ele domina todo o nosso sistema espiritual. Por isso que nós temos que vigiar. Opa, que pensamento é esse? Está repreendido em nome de Jesus. Porque todas as nossas ações são produto dos nossos pensamentos. Digam comigo: todos os produtos das nossas ações é produto do nosso. Todas as atitudes. Ninguém faz nada sem pensar. Às vezes podemos fazer abruptamente, né? Um relapso, fazer alguma coisa, mas tudo isso provém de pensamento.
reação de pensamento. Nós precisamos ter, então, a vigilância, que também pode ser comparado como um aviso prévio para nós nos prevenirmos. Diga isso, vigilância é um aviso prévio para mim se prevenir. Vigilância. Deus está instruindo, filho, eu não quero ver você enrascada. Eu não quero ver você pagando um preço. Não quero ver você envergonhado. Eu não quero ver o teu nome, né, colocado nos lugares onde que não traz honra. Eu quero que você seja exaltado. Eu quero que você seja abençoado, meu filho. Eu quero que o teu nome seja honrado, meu filho. Então vigia. Deus está dando aviso prévio. Nós sabemos os sinais. A palavra de Deus diz que até a criança se dá a conhecer do que faz, se está certo ou errado. Até a criança, quanto mais nós adultos, sabemos que devemos ou não fazer. Isso pesa muito mais sobre nós, que conhecemos as verdades de Deus e recebemos as instruções de Jesus na nossa vida. Satanás luta muito mais contra nós. Às vezes você acha, puxa vida, está acontecendo comigo, estou passando um problema aqui, o que será que está acontecendo? Não é só com você não. Provações acontecem com os nossos irmãos no mundo todo, já diz a palavra de Deus. Mas vigilância, ela tem este poder de nos prevenir. Fique prevenido. O inimigo é astuto. Ele vai armar cilada. Não entra na dele. Quando você cismar e o Espírito Santo falar no teu coração, chuta que é laço. Chuta que é laço. E você sabe muito bem. Então temos de ter de Deus esse discernimento. E quem pode estar nos instruindo? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso conselheiro. Porque quando tem uma proposta dessa, quem fala dentro do nosso coração? O Espírito Santo. Nós só erramos se nós quisermos. Por isso entra a outra instrução que o Senhor Jesus dá, que é a oração. A oração é poderosa. A oração é a única forma que nós temos de falarmos com Deus. Diga isso. Isso, a única forma de nós falarmos com Deus é através da oração. Deus fala conosco através da pregação. Deus fala conosco através de um louvor. Deus fala conosco através de um testemunho. Deus fala conosco através da natureza. Poxa, mas Deus nunca falou comigo através da natureza. Lembra daquele trovão que deu na última? Que você quase se... Lembra? É Deus falando, estou aqui, viu? Eis que eu estou aqui. Deus fala. Aquele pássaro bonito que voa lá na sua casa, que canta lá, é Deus falando. É eu aqui. Está dito que as cachoeiras batem palmas para Deus. Os pássaros louvam a Deus. A natureza glorifica a Deus. E nós, filhos de Deus, devemos adorar a Deus continuamente. Adorar continuamente. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado porque eu acordei. Obrigado porque eu vou trabalhar. Senhor, eu te agradeço porque vou agora almoçar. Te agradeço, Senhor, porque eu não tenho nada para comer agora. Senhor, te agradeço porque o Senhor proverá. Dá graças em tudo. Porque Deus é um Deus misericordioso. Quem pode fazer isso? Quem está vigiando. Quem está atento. Quem ouve a palavra de Deus, vigia na palavra. E ver os ensinamentos como Paulo disse. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sem ter fartura e sem passar necessidade. Em todas as coisas,
Sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Meu irmão, o Evangelho nunca nos garantiu, as epístolas paulinas nunca garantiu, o Evangelho de Jesus nunca garantiu que nossa vida sempre seria morro acima. Não. Existem os percalços, porque o nosso Deus é Deus de montes e é Deus de vales. Aonde estivermos, Deus estará conosco. A questão é estar vigiando. Estou passando, Deus sabe, porque é dele que vem a direção e a vitória. Oração, então, é a única forma que temos de falar com Deus. Você tem falado com Deus? Eu vou perguntar, você não responde para mim, responde para você. Você tem falado com Deus? Você tem orado? Ou você espera vir aqui no dia de culto para falar, eu vou botar meu nome em pedido de oração, eu vou falar com Deus? Deus está sempre pronto para ouvir o nosso clamor, aonde quer que nós estivermos, no momento que for. Deus não cochila, Deus não dorme. Está escrito, o guarda de Israel não dorme. Pode falar com ele a qualquer instante. Oração, ela é um fundamento. A oração, ela é a oxigenação espiritual. Pessoas que estão bem espiritualmente é porque estão vigiando e estão orando. A pessoa que está mal espiritualmente é porque não ora, é evidente. A pessoa quando está em rebeldia, revoltado, é porque não está em oração e nem em vigilância. Aí o seu coração não se aquebranta, o coração fica duro, fica resistente, não respeita a autoridade, não se coloca embaixo das ordens que Deus diz na sua palavra, porque falta vigilância, falta oração. Oração é a oxigenação espiritual. Quanto mais você orar, mais aliviado você vai ficar. Tem uma frase que diz, ora que tudo melhora. Fala para quem está ao teu lado, ora que tudo melhora. Se tiver ruim, vai mudar a situação. É aí que está o mistério das coisas simples de Deus, é as nossas armas. Nós não vamos ganhar pela força nem pelo braço, mas vamos ganhar pelo poder do Espírito Santo que age por nós. Por isso Jesus está falando, ora, vigia, ora, ora. Oração, comunhão com Deus, é falar para Deus o que a sua alma está sentindo. Oração é falar para Deus o que a sua alma, o que a nossa alma está sentindo. Se é tristeza, dobra o joelho, chora aos pés do Senhor. Senhor, eu estou passando por isso, essa amargura, essa tristeza, este problema, esse negócio que se levantou. Está feliz? Senhor, quero te agradecer por isso, por aquilo, por aquilo outro. Senhor, louva a Deus. Esteja sempre pronto para falar com Deus. Coloca tudo diante de Deus, aquilo que muitas vezes está apertando dentro de você. Confessa ao Senhor. Confessa. Conta para Deus teus medos, teus traumas, tuas inseguranças. Conta para Deus, porque Ele ouve o seu clamor. Por isso que Jesus disse, ora, ora a mim. O profeta escreveu para nós orarmos e receberíamos de Deus revelações de coisas profundas que a gente ainda não sabe. Por isso que nós temos que pedir para Deus, a sabedoria está em Deus. Guarda isso no seu coração.
O que você tem sentido ultimamente dentro da sua alma? Alegria, tristeza, descontentamento? A nossa alma é as nossas emoções, é aquilo que vai ficando aqui dentro do nosso coração. Por isso que Jesus pediu uma coisa para os seus discípulos: aquele que se achega a Ele. Jesus não nos pede nada que Ele não tenha nos dado. Por isso Ele diz: dá-me o teu coração. Jesus quer fazer morada dentro do nosso coração, porque Ele deu a sua vida por nós. Ele deu o coração, deu a alma, derramou o seu sangue imaculado para o perdão dos nossos pecados. Ele nos ama tanto e quer comunhão. Ele quer a nossa comunhão com Ele. E nós temos que estar preparados. O salmista no Salmo 5, no verso 1 até o 4, coloca aí por favor, a revista é corrigida, essa versão, Salmo, 5, filho, não é 51, 5, Salmo 5, você pôs 51, aí agora sim, olha o salmista dizendo: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha meditação. O que ele está falando? Deus, escuta a minha oração. Nós temos que chegar diante de Deus com humildade. Tu és o soberano, o maravilhoso, eu te amo, perdoa meus pecados, por favor, Senhor, ouve a minha oração. Está escrito que quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, ao seu devido tempo Ele nos levanta, Ele nos exalta, Ele nos dá vitória. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, está dizendo: vigiai e orai. Verso 2: atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Temos que orar a Deus, ao Pai, ao Criador. E Jesus disse: tudo o que quiserdes e pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Toda oração que nós, igreja, fizermos tem que ser em nome de Jesus. Não há outro nome que abre os tesouros de Deus senão o nome de Jesus. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Aí ele se apresenta, verso 3: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. A gente aprende examinando as Escrituras. E o verso 4 diz: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Quando estamos com Deus, falando com Deus, pedindo direção de Deus, só a bênção vai nos cercar, só o favor vai nos cercar, só os anjos do Senhor vão nos cercar, para cumprir as ordens que Ele tem ao nosso respeito. Que está dito, Ele dá ordem ao nosso respeito, aos seus anjos, para que nos guarde, para que nos livre. É ordem de Deus. Temos que estar orando e vigiando. Mateus 24, verso 42 até o 44. Olha Jesus falando a importância da vigilância. Mateus 24, 42. Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora
em que não penseis. Pode dizer glória a Jesus? É Jesus que está falando isso. Orar e vigiar é uma instrução até Jesus voltar. Hoje eu vou orar porque eu vou na igreja. Tem que orar todos os dias. Tem que vigiar todos os dias para não cair na tentação. É todos os dias. É instrução constante para filhos de Deus. E se você assim se coloca, eu sou um filho de Deus, tem que observar esse princípio de vigilância e de oração, de diálogo com Deus, de clamor a Deus. Senhor, estou de madrugada aqui levantando para te pedir a tua misericórdia, a cobertura sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre os meus irmãos. Senhor, colocando diante do Senhor essa questão que eu tenho que resolver, e eu não sei como fazer, mas eu sei que tu sabes, porque tu conheces o futuro, tu és o meu Deus, e fala com Deus. Às vezes você fica esperando o dia amanhecer para procurar um homem para falar com ele. Fala com Deus que ele resolve. Vamos falar com Deus. Vamos clamar mais ao Senhor. E ele diz, nós não sabemos que hora que Jesus vem. Ele fala da vigilância. Se o pai de família soubesse que hora que o ladrão ia roubar a casa dele, ele ficava ali vigiando. Por isso ele nos dá o alerta, o start. Pega esse código aí. Vigia, ora, porque Jesus vem. Eu vou repetir para você glorificar, vai. Pega esse código aí. Vigia e ora, porque Jesus vem. Aí deixa Deus ouvir a tua confirmação, que você está ligado, que você está entendendo, que é isso que você quer. Peça a ajuda do Espírito Santo. Me ajude, ó Divino Espírito Santo. Tu és o Consolador. O Senhor é que pode fortalecer a minha vida. Me batiza com o teu poder. Peça ao Espírito Santo. Você vai ter uma vida renovada e fortalecida. Eu quero ler uma versão aqui, nova tradução da linguagem de hoje, no Lucas 21. Põe aí, filhão, Lucas 21. Verso 34, já estou concluindo a palavra. Jesus está aqui dando uma palavra. Revista NTLH, versão nova tradução da linguagem de hoje. Achei que o menino está treinando ali. Aí, essa daí. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas. Não deixe que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. 36. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre. Olha a instrução de Jesus outra vez. Está falando para não ficar envolvido. É muita festa, é muito oba-oba, dia do Senhor, vamos passear. Se esquece de estar na casa de Deus, de começar bem a semana. Gente, entenda, mundo espiritual, você tem que lutar contra as vontades da sua carne. Como você está batalhando para estar na presença de Deus? Você luta para dizer não ao mundo, não à sua vontade, dizer a vontade de Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. É assim, nessas coisas simples. Entenda que Deus está falando. Isso vai cair como uma armadilha. Portanto, fiquem vigiando, orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem, quando Ele vier. Por que Jesus falou isso? Para nós estarmos apercebidos, orando e vigiando. Por quê? Um mal vai cair sobre o mundo, mas os que são de Cristo poderão escapar, se estiverem orando e vigiando.
Ah, mas eu já aceitei Jesus. Ah, mas eu já me batizei. Ah, mas eu até sou dizimista. Estou falando de relacionamento com Deus. Não estou falando de práticas comuns que todos têm que ter. Falando de intimidade com Deus, de primícias de Deus, de filhos de Deus. Os filhos de Deus atentam para a voz de Deus, para os ensinamentos de Jesus. Por isso ele disse lá, antes de partir, né, lá na angústia, falou aos discípulos, e aqui ele fecha agora dizendo: fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer e poderem estar em pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Diga bem forte comigo: vigiar e orar são instruções que eu recebi do Senhor Jesus, o meu Salvador. Eu observarei todos os dias da minha vida, porque eu desejo